Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, para ir completa. Eis aqui a minha vida.
Bom dia, irmãos. As crianças hoje vão ter uma participação especial no culto, porque a semana que vem a gente tem acampamento. E então a gente vai cantar sobre a Páscoa. A primeira música nós vamos cantar com o coral, chama Digno é o Cordeiro. E a segunda música é a Celebrai.
Agora, o Gui e a Ana Beatriz têm mais um recadinho para dar para a igreja sobre o acampamento. É isso mesmo? Divertidamente. Então, fala divertidamente, Gui. Oi, sou Ana Beatriz e gostaria de convidar todas as crianças de 7 a 11 anos para participar do acampamento Divertidamente com Jesus. Dia 18 a 20 de março. Oi, eu sou Guilherme, tenho 7 anos. Eu só queria dizer que o valor do acampamento é R$150. Muito bem. Agora, a gente vai ter um teatro para as crianças no culto infantil. Então, todas as crianças estão convidadas para sair com a gente. Nós vamos orar agora, pastor? Vamos orar agora com as crianças. Então, todas as crianças podem vir aqui na frente, a gente vai orar e vamos para o culto infantil. Isso, as demais crianças podem se achegar, porque vai ter um teatro especial com o pessoal da Igreja Batista da Alameda, ali no templo. E então, as outras crianças que não cantaram aqui hoje, mas vão cantar da próxima, se Deus quiser, e assim elas também quiserem, podem chegar aqui na frente. E nós vamos orar com elas. Pode ir chegando aqui na frente, aqui. Ali na porta, ali com o diácono Guilherme. Isso. Vamos orar então? Bondoso Deus, nós te louvamos por essas crianças. Como elas trazem alegria ao nosso coração. Porque quando as vemos aqui, neste espaço, adorando o Senhor, nosso coração se enche de esperança por ver que o Senhor continua investindo na nossa vida. O Senhor tem propósitos para a humanidade através da vida delas. Não é pensar muito grande, Senhor. Quando nós olhamos em cada uma dessas crianças, a tua igreja viva, a tua igreja sendo construída e reconstruída na vida de cada uma delas. Abençoa esse tempo especial que elas terão, ó Deus, e que eles aprendam a ser, no mínimo, melhores do que nós temos sido. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo com os nossos lembretes, eu queria primeiramente reconhecer, enquanto aproveitando esse movimento, algumas pessoas que talvez estejam nos visitando aqui pela primeira vez. É a primeira vez que você está aqui, faça a gentileza, fique de pé no seu lugar. Os nossos diáconos têm uma pequena lembrança para dar para você, aqui na frente. Você da igreja que está aí perto, aproveite para dar um bom dia. São todos bem-vindos. Ali atrás também, coisa boa aqui na frente. O pessoal do batismo acompanhando aqui também. Que Deus abençoe a vida de todos que nos visitam. Lembrando para saudar você que nos assiste também, pela internet, ao vivo, em gravação. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, onde quer que você esteja também. Queridos, Reverendo Juarez, nesta manhã está em Caldas Novas, Goiás, por ocasião do encontro de líderes e pastores. Logo mais o culto vespertino estará aqui conosco. Tem outros avisos importantes no boletim. Eu queria só fazer uma correção. No canto inferior esquerdo, da parte dos avisos, acerca dos homens da igreja, está marcado aí que a reunião dos homens começa às 18h30, e é de fato. Agora você tem ouvido o presbítero Adalto convidar também os pais para orarem por seus filhos também nessa quarta-feira. Então, esse tempo de oração começa às 18 horas. Às 18h30 começa, de fato, o encontro com homens. O pessoal toma um lanchinho, você é convidado para estar conosco, ouvir a palavra, antes de você voltar para casa. Mas antes um pouco, se você ainda pode vir um pouquinho antes, venha às 18 horas para orar pelos seus filhos, orar pelos seus familiares também. Amém? Eu quero lembrar você também que no próximo domingo a gente tem o almoço, tradicional almoço da CP. Então é importante que você já venha preparado, além de comer uma comida boa, você ainda tem a oportunidade de abençoar a nossa Associação Comunitária Presbiteriana, especialmente aquelas crianças que a gente tem
tido o privilégio de alguma forma, amparar e cuidar nesse tempo. Então, venha domingo que vem preparado para participar do almoço da CP. Uma pequena correção também aqui na nossa escala semanal de núcleos familiares que você tem nas mãos. O núcleo Juvevê, terça-feira, que acontece dos coordenadores Sônia e Pedro aqui, o hospedeiro está marcando Marisa Dou, mas vai ser na casa do Pedro e da Sônia. Uma pequena correção, é importante que você atente, porque vai ser na casa do nosso presbítero Pedro e da querida Sônia. Tem mais um aviso de acampamento, não sei se o pessoal deixou a lâmina aí, do acampamento da juventude. Se não deixaram, eu quero reforçar que em maio, feriado de maio, feriado de Corpus Christi, nós teremos também o acampamento da juventude, preletor reverendo Marcelo Gualberto, o valor é R$220. E por que eu estou dizendo isso aqui? É importante que você considere, de repente, assim, eu não posso ir, eu não tenho tempo, ou eu não tenho, de repente, mais tanta disposição, mas se você pode, você tem a oportunidade de abençoar, porque tem muita gente que quer ir e não pode ir, por questão econômica. Então, de repente, você pode aí ajudar alguém, patrocinando uma inscrição. No final do culto, tem uma banquinha lá atrás, com o Leonardo. Leonardo, fica de pé, só para o pessoal te ver e reconhecer lá. Esse é o Leonardo, o tesoureiro da nossa UMP. Você pode procurar o Leonardo e fazer os acertos com ele. Beleza? Mais um lembrete importante. Você reparou que os nossos diáconos, e nós estamos com uma fitinha branca no peito, assim? Isso aqui, queridos, é uma singela homenagem ao mês das mulheres. Então, nossa junta diaconal, e juntamente conosco aqui, de púlpito, queremos manifestar o nosso carinho, a nossa gratidão a Deus pela vida das mulheres. Eu tenho 2 em casa, hoje aqui na minha casa, tenho muitas mulheres na minha vida, mas eu sou muito abençoado através da minha esposa e da minha filha e de tantas outras que Deus tem levantado para cuidar de mim. Que o Senhor abençoe cada uma das nossas irmãs. Nós temos também hoje a alegria de batizar 2 crianças, a Júlia e o João. Eu queria convidar a família aqui na frente, enquanto nós nos preparamos para procedermos com o batismo. Coisa boa a gente participar desse momento tão especial e marcante na história da igreja, mas na história dessas famílias que estão aqui. A gente tem hoje o João, que é filho do Ricardo e da Marieta, e a gente tem a Júlia, que é filha do Ivan e da Manuela. Gente, por que a gente faz isso aqui? Por que nós batizamos crianças? Essa é uma pergunta muito importante. Porque tem muita gente que vem perguntar, mas por que a igreja faz o batismo de crianças, uma vez que a gente tem que ter razão para entender o chamado de Cristo para a nossa vida? Se você observar a história bíblica, você vai ver que grande parte, para não dizer quase todos aqueles que se destacam na história bíblica, a gente lê a seguinte expressão: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Eu te chamei desde a sua infância. O próprio Cristo, a história dos evangelhos do próprio Cristo mostra as obras de Cristo ainda criança. Porque nós cremos, queridos, que a promessa de Deus para nós, para a nossa vida, ela é numa perspectiva pessoal, mas sobretudo numa perspectiva relacional, porque Deus não fez um ser humano isolado, Deus fez uma família. Então, os propósitos de Deus para a nossa vida, eles vão além daqueles que a gente já desfruta na nossa vida. E está aqui a prova. Eu fiquei sabendo agora há pouco que o João é bisneto, tataraneto do reverendo Cícero. Um dia, que ele nem tinha ideia, batizou os seus filhos, que batizaram os seus filhos, que agora vem batizar o seu filho João. Isso é a maior prova de que a herança do Senhor são os filhos. É uma alegria para nós.
É um privilégio como igreja. Além do rito do batismo em si, é também um compromisso que a igreja assume com essas crianças. Não é só um compromisso dos pais. É um compromisso que cada membro da igreja faz de contribuir com os pais na formação dos seus filhos. Portanto, para nós é um privilégio. Nós somos gratos a Deus pela vida da Júlia, pela vida do João, e é muito bom poder participar disso. Quer falar, João? Fez assim com o dedinho, ó. Você quer falar alguma coisa, João? Um dia você fala aqui em cima, igual o tataravô falou, quem sabe? Quem sabe? Eu gostaria de fazer algumas perguntas para as famílias, depois nós vamos proceder criança por criança. Eu gostaria que vocês respondessem a algumas questões muito simples. É de livre e espontânea vontade que a família faz, trazer os seus filhos para o batismo? Sim. Vocês reafirmam a sua fé em Cristo nosso Senhor, como Salvador dos homens, aquele que foi concebido na família, numa família humana, mas que foi revelado como Deus e Salvador da nossa vida, Pai, Filho e Espírito Santo, juntos, salvando e transformando a nossa história. Vocês reafirmam a vossa fé? Vocês assumem o compromisso de, enquanto não chegar a ideia da razão dessas crianças, onde elas vão poder por si mesmas reafirmar a fé em Cristo, até lá, vocês reafirmam o compromisso de ensiná-las a palavra do Senhor e educá-las no caminho do Senhor, sim? Como parte da igreja, vocês reafirmam o compromisso de vocês de trazer os seus filhos à igreja, de ensiná-los a importância de viver em comunidade e assim, desde o começo, encontrar o ministério, a vocação que Cristo tem para elas, sim? Respondidas essas questões, nós vamos proceder então com o batismo dessas crianças tão lindas. Primeiras damas, né, João? Primeiras damas, né, João? Chega aqui com a Júlia, pertinho. Tem aqui uma toalhinha, se você quiser apoiar, de auxílio. Isso. Júlia, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, bendito é o teu nome pela vida da Júlia. Bendito é o teu nome, Senhor, porque tu tens planos e propósitos para a vida dela que não podem ser frustrados. Cumpre os teus planos em cada dia de vida da pequena Júlia e que ela viva para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Tadinho, molhou a cabecinha dela, né? Tadinho. João, vamos junto, João. João, filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e faça de você um homem de Deus e cumpra na sua vida todos os propósitos do Eterno para a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para essas crianças? Que Deus abençoe a vida dos familiares. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 2. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Versículos de 1 a 5. Texto áureo da palavra do Senhor que fala para nós sobre graça e a misericórdia de Deus. Efésios 2, de 1 a 5. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Queridos, muita gente confunde o que vem a ser vida abundante. Muita gente pensa que vida abundante é uma vida cheia de bens, que transborda de riqueza. Mas no conceito bíblico, uma vida abundante é uma vida que transborda a graça de Deus. É uma vida com oportunidades diárias de recomeçar cada processo e de provar desse amor e dessa misericórdia de Deus. Esse momento é o momento de nós provarmos disso. Eu queria convidar você a um momento de reflexão, de recolhimento espiritual. Feche os seus olhos, curve-se diante daquele que tem graça suficiente para operar de modo eficiente na sua vida e restaurar você por completo. Confesse os seus pecados. Ore ao Senhor por algum instante. Façamos isso. Começar em nós, Senhor. Haja paz na terra. Mas nós não podemos promover a paz se não estivermos em paz. E a paz que pode calar o nosso coração, ela só pode vir do teu perdão, da tua misericórdia. Vivemos em muitos conflitos internos, Senhor. Vivemos em grandes dificuldades pessoais das mais diversas naturezas. Mas a tua paz, que excede todo entendimento, ela pode mudar e transformar a nossa vida por completo. Acolhe-nos nessa manhã, Senhor. Encontra-nos. Venha
a nosso favor, porque não podemos ir até aí, Senhor. Toda paz que é paz, de fato, ela vem do Senhor. Não é uma paz que se arma para a guerra. Não é uma paz com armas apontadas, imposta pela força. Pelo contrário, é a paz que quebranta o coração com tamanha bondade e generosidade. Ó Deus, restaura a paz em cada um de nós, por meio da Tua misericórdia, por meio do Teu infinito e maravilhoso amor. Nós assim te pedimos, por amor de Cristo Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 34. Leamos alternadamente. Eu vou começar e os senhores seguem. Amém? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vos aqui. Esse é um momento muito importante em nossa igreja, em que nós vamos em amor, em gratidão, nós vamos devolver a Deus parte daquilo que Ele nos dá. Nós não estamos dando nada. E fazendo uma observação, assim como os pastores, nós, líderes, também nos preparamos para estarmos aqui. É muita responsabilidade. Eu, particularmente, eu estava muito tenso, estou sempre muito tenso quando a gente fala para os nossos irmãos da fé. E lá em casa, eu uso muito a palavra ansioso, e eu realmente sou ansioso, mas eu não falo em coincidência, eu falo em Jesuscidência, porque sempre eu sou instado a falar sobre ansiedade. E ansiedade fala de preocupação, e quando a gente se preocupa com determinadas coisas, nós vamos contra
aquilo que Deus nos diz. Nós temos que confiar no que Ele tem reservado para nós. Independente dos momentos que nós vivamos, como empresários, como profissionais liberais, como autônomos, como é o meu caso, a nossa igreja também passa por momentos difíceis. Vocês devem ter recebido um relatório da nossa tesouraria. Eu peço a vocês que orem pela nossa igreja, orem pelas pessoas que cuidam de manipular esse numerário que é recolhido, para fortalecer ainda mais a nossa obra. A nossa igreja é uma igreja abençoada, que Deus sempre nos capacita e nos sustenta. E é nesse momento que eu convido aos senhores e às senhoras a, se vierem preparados, a fazer as suas ofertas, entregar os seus dízimos, aqueles que porventura estejam até com seu dízimo atrasado, como é o caso de alguns, e isso não é demérito para ninguém. Atualize, porque muitas pessoas, muitos ministros, muitos missionários, muitas crianças, os nossos idosos, precisam desse fortalecimento. Deus não está pedindo nada porque Ele não precisa, mas nós façamos isso em forma de gratidão e amor. Eu vou chamar os nossos queridos diáconos para fazer a coleta, e em seguida nós vamos cantar. Eu perdi o meu... O hino 64. Desculpe. Não, imagina. É o hino 64? É o 64, ele tem 5 estrofes. Então, nós vamos nos alternar nessas estrofes. Vamos começar com as mulheres, homens, e a última estrofe nós cantaremos todos juntos. De cantar-te glória.
Querido Pai, amado Deus, nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante de Ti, clamando a Tua misericórdia, Senhor. Te pedimos que nos abençoe a todos que estão aqui, a todos que representam as suas famílias, abençoa as pessoas que nos veem até pela internet, os que não puderam estar aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, humildemente reconhecendo a nossa fragilidade, Senhor, buscando o aperfeiçoamento, a intimidade, a proximidade contigo, Senhor. Somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tens providenciado em nossas vidas. Senhor, abençoa as pessoas que ofertaram, as pessoas que se doaram, Senhor, com a sua vida, com o seu tempo, sempre para fortalecer ainda mais a Tua obra, Senhor. Faz com que esse numerário aqui arrecadado, Senhor, seja multiplicado e seja aplicado de forma que Tu conduz, que Tu espera e que Tu orienta, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo a Tua soberania. E estamos aqui, Senhor, agradecendo por tudo e pelo amor que Tu nos deposita. Senhor, eu oro, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que foi morto
Digno ao Cordeiro de receber todo louvor, toda glória, toda adoração. Digno ao Cordeiro que tem transformado nosso lamento em festa. Digno ao Cordeiro que nos edifica pela sua palavra. Amém, queridos? Você assistiu esse filme? Grande parte. War Room, Quarto de Guerra. Se você assistiu, você talvez tenha sido impactado, embora já saiba, mas com a realidade que é a batalha da oração. Não é verdade? Pegando carona nesse filme, que tem sido aí muito comentado e assistido por tanta gente, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Está errado ali, está Mateus 6, mas é Mateus 4. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 4. Aquilo ali foi um erro do design gráfico que fez isso aí. Eu vou falar com ele. Nós vamos fazer referências a Mateus 6. Mas o texto base para a nossa leitura é o clássico texto de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. Atente-se à leitura da palavra. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pai, a sua palavra é maravilhosa. E ela nos coloca diante de realidades que aos nossos olhos são incríveis. Mas é tremendo saber que ela está falando de nós mesmos, nossas lutas, nossas batalhas. Portanto, nós estamos mais uma vez diante da palavra viva do Deus vivo que está vivo aqui no nosso meio. E o resultado disso não pode ser outro, senão que a nossa vida seja transformada pelo teu toque. Fala conosco, edifica a tua igreja em nome e para a glória de Jesus. Amém. Pois bem, voltando à questão do filme, se você assistiu o filme, você vai ver que o filme começa, essa produção milionária, que não é de Hollywood, mas é da Kendrick Brothers, uma produtora que faz filmes com temática cristã. Mas o filme começa com uma cena e com a narração que diz o seguinte: a guerra, ela tem sido parte da humanidade em todas as eras. Nós lutamos por poder, por riqueza, por direitos, por liberdade. Há sempre alguma razão para lutar. Mas uma coisa acontece em todas as guerras. Atrás do campo de batalha, uma estratégia é sempre desenvolvida. Um pouquinho mais adiante, o narrador do filme diz o seguinte, a voz é feminina, ela diz assim, que isso significa, essa primeira fala significa observar o que o inimigo está fazendo e, em seguida, planejar o uso dos recursos e a ofensiva contra ele. É surpreendente como, apesar
de tantas batalhas que nós travamos hoje, seja ela por poder, por dinheiro, por interesses próprios da mais diversa natureza, até mesmo, como diz no filme, questões do coração, ainda assim é surpreendente como poucos de nós, diz a narradora do filme, o narrador do filme, poucos de nós sabemos lutar do jeito certo. Ou pior, na maioria das vezes, não entendemos contra quem de fato estamos lutando. Se você me permite, uma das coisas que o meu pai me ensinou a partir dos 4 anos de idade foi a lutar. Literalmente, meu pai era professor de judô e aos 4 anos ele já me levava para a academia. Por isso que eu tenho esse físico atlético que vocês estão vendo aqui. E eu me lembro que o meu pai estava sempre lá, vamos lá, filhão, e tal. Eu tenho muitas lembranças de campeonatinhos que tinha e tal. E um dia eu fui enfrentar um adversário muito maior que eu, mais forte, mais graduado em faixa do que eu. E eu estava com muito medo. Eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu estava com muito medo. Estava pensando, eu vou entrar e vou levar uma surra desse cara. E o meu pai falou para mim assim, olha para mim, para de tremer. E eu tentando controlar, ele falou assim, quem teme perder, já está vencido. E ele gravou isso na minha faixa. E eu não sabia. Eu nunca tinha reparado. E eu fiquei com isso na cabeça. E aí, quando eu comecei a assistir o começo do filme, e a fala seguinte, que vem também falando sobre esse contexto das batalhas, o narrador diz que em qualquer batalha é preciso ter a estratégia e os recursos certos, porque a vitória não vem por acaso. Quando meu pai me disse aquilo, ele falou assim, você não treinou para isso? Eu falei, treinei muito, pai. Ele falou, então não tenha medo, porque você já venceu. Você pode não vencer esse adversário, mas você venceu a sua capacidade, você superou seus limites e você está aqui. Eu perdi a luta. Mas eu saí de lá assim, né? Meu pai me falou que eu sou vencedor. E não importa o que os outros, não importa a medalha, não importa o que qualquer um falasse. Eu saí de lá faceiro. Meu pai até me promoveu de faixa depois, também tinha na faixa nova, também tinha o dito. Porque, queridos, esse filme, ele, num determinado momento, ele vai desenrolando justamente sobre essa ideia do poder da oração na nossa vida e os desdobramentos disso na nossa vida. E conta 2 histórias paralelas, eu não quero adiantar para você que não viu o filme, eu só estou pensando algumas coisas do filme, mas uma das coisas que são centrais no enredo é justamente a postura que nós tomamos diante dos desafios que nós temos na vida, e isso, de tal maneira, pode definir o desenrolar ou o desfecho de muita coisa. E tem uma hora que uma senhora experiente, ela está compartilhando das suas lutas, dos seus desafios com uma senhora mais nova que estava enfrentando crise conjugal, qualquer semelhança é mera coincidência, e ela então olha para aquela senhora mais nova e faz a seguinte pergunta, se tivesse alguma coisa na sua vida que você pudesse fazer melhor, o que seria? Eu parei nessa hora e falei, não, isso aí precisa ser pensado melhor. Porque, talvez, assim como eu, você tenha inúmeras coisas na sua vida que você gostaria de fazer de modo diferente. E eu comecei a pensar assim, nossa, mas tem tanta coisa, Deus, tem tanta coisa que eu fiz errado, tem tanta coisa que eu queria fazer melhor. Mas, sabe, quando nós nos damos conta do que a Bíblia fala para nós, sobre as nossas batalhas, sobre os nossos desafios, a gente percebe que, na verdade, como nós acabamos de ler aqui em Mateus 6, quando nós aprendemos a buscar o reino de Deus, a sua palavra, a sua vontade, a sua verdade, a sua justiça,
Ou seja, em outras palavras, quando nós nos damos conta de quem é Deus na nossa vida, a gente percebe que Deus não quer que a gente faça o trabalho pesado. Às vezes Deus apenas quer que a gente o busque, o conheça e ajuste o foco da nossa visão em relação a tudo isso, para então nós seguirmos em frente. Agora, o texto que a gente leu tem a dinâmica de tentar, a tentação de Jesus. E é interessante que o termo tentar, normalmente nós empregamos o termo tentação, que vem do verbo tentar, de forma muito pejorativa, como sendo assim, testar a fé de alguém, em virtude do seu caráter, em virtude da sua capacidade, como o próprio diabo chega aqui e fala, se és tu, Cristo mesmo, você não é o cara, então faça isso, faça aquilo, testando a capacidade. Mas quando nós analisamos mais cuidadosamente o contexto, e a gente vê que aqui Cristo está sendo preparado para o ministério, enquanto, do ponto de vista humano, ele é servido pelo próprio Pai, ele é levado para o deserto, para ser tentado, há uma finalidade aqui, há um propósito sendo revelado. A gente vai entender que a tentação aqui, ela se apresenta para nós como sendo algo no contexto de tentar, aliás, a própria expressão aqui, trazendo do termo original, indica que tentar, ou essa tentação, é esforçar-se em algo por alguém que implica numa experiência com o propósito de apurar a sua qualidade, seu pensamento, seu comportamento. Ou seja, nesse caso, aquilo que nos tenta pode ser para nós uma grande oportunidade. Sim, depende de como a gente se posiciona. Uma tentação que me derruba pode ser uma oportunidade para que eu vença. Uma frustração pode ser para mim uma oportunidade de amadurecer. E assim por diante. Isso é interessante que coloca, quando a gente olha por essa ótica, a gente relê o texto, e o diabo, assim, isso coloca o diabo não como ator principal, mas como coadjuvante da história. E aí a gente analisando, a gente vê que quem surge como personagem principal aqui é Jesus. Sob a direção do Espírito Santo, o autor da história é o Pai, o tema é a oração, e o enredo a gente sabe muito bem. A guerra que a gente trava quando a gente vai orar. A gente ajusta o texto nessa ótica. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, gerando essa experiência na vida do Cristo encarnado para nos ensinar que tentação, que a luta de oração, ela pode ser uma grande oportunidade. E quando Jesus ensina sobre oração, agora falando de Mateus capítulo 6, ele ensina a gente, de modo muito simples e prático, acerca da oração, alguns cuidados que a gente precisa ter. Você não precisa abrir, mas quando ele vai ensinando sobre oração, ele fala para a gente não ser hipócrita. Não sejais, quando você for orar, em Mateus 6, ele diz assim, não seja hipócrita como os demais. Então não seja hipócrita. Porque ele fala que esses hipócritas, eles vão para a praça, eles começam a falar. Então Jesus também ensina para a gente, não seja exibido. E ele segue falando assim, quando você for orar, entra no teu quarto. Ou seja, tenha privacidade. Fecha a porta. Ou seja, tenha liberdade. E fala ao seu Pai em secreto, ou seja, seja discreto. E ele fala assim, quando você for orar, não fica usando vãs repetições, ou seja, seja honesto. Não fala muito. Mas, sobretudo, e agora eu queria chamar a sua atenção para virar uma página da sua Bíblia, se você puder, no versículo 8, capítulo 6 de Mateus, quando ele fala sobre oração, Jesus diz assim, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tens necessidade, antes mesmo que lhe o peçais. É somente nessa ótica que a gente então vai poder seguir o texto, olhando e orando a oração do Pai Nosso. Então eu queria, em 4 conclusões, à luz desse texto, não são 4 tópicos de exploração, mas 4 conclusões acerca desse quarto de guerra, essa cena desse quarto de guerra que Jesus coloca para nós aqui em Mateus 6, ele fala assim que há um quarto, há um lugar, há um ambiente, há uma luta que precisa ser travada, é uma batalha de oração, mas
usando o contexto do filme, que a gente precisa aprender a identificar o inimigo de fato, para não ficar lutando contra o inimigo que não existe, eu queria destacar 4 inimigos que a gente tem na oração. O primeiro deles, primeiro inimigo, uma compreensão equivocada dos propósitos de Deus. Voltando para Mateus 4. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto. Note as palavras que indicam propósito. Para, ou seja, há um objetivo nisso. Para ser tentado pelo diabo. E depois de já 40 dias e 40 noites teve fome. Há sempre um propósito em cada batalha. E o nosso maior inimigo, às vezes, é justamente a compreensão equivocada do propósito de Deus. Às vezes, não é nem a compreensão equivocada, mas é a negligência. Eu não quero saber qual é o propósito de Deus, eu quero saber qual é o meu propósito. E quando nós não conseguimos visualizar esse inimigo, queridos, a gente fica gastando energia com verdades, entre aspas, que são mentiras, e a gente não consegue efetividade nenhuma. Deus tem um propósito nas suas batalhas. Deus não expôs Jesus à tentação. Deus estava colocando o próprio Filho diante de uma oportunidade de honrá-lo. O primeiro grande inimigo é justamente esse. A nossa compreensão equivocada dos propósitos. Agora, isso está ligado intimamente ao segundo grande inimigo, que é justamente uma compreensão equivocada da nossa identidade em Deus. Porque quando o diabo vai tentar Jesus, ele usa uma expressão: se és filho de Deus. Ele lança uma confusão na identidade de Jesus. Quando Jesus estava crucificado, diz o texto de Lucas, capítulo 23, havia malfeitores do seu lado, havia pessoas ali que mereciam ser crucificadas, e mais uma vez, naquele momento crucial do seu ministério, a identidade de Jesus é questionada. Você não é filho de Deus? Diz um dos malfeitores. Você não fez tanto milagre? Você não fez tanta coisa? Agora, prove que você é filho de Deus, sai daí. E outra, se você sair, tira a gente daqui também. Todo inimigo é oportunista. Às vezes nós não estamos entendendo quem nós somos em Deus, queridos. E isso é um grande inimigo. Porque quando nós não nos compreendemos a partir de Deus, a nossa compreensão acerca de nós mesmos passa a ser muito fragilizada. Porque a gente vai começar a olhar para os nossos próprios recursos. A gente começa a olhar para aquilo que a gente pode produzir. A gente começa a olhar para aquilo que a gente consegue gerar, a gente começa a olhar para a nossa conta bancária, a gente começa a olhar para o nosso corpo físico, a gente começa a olhar para as circunstâncias em volta de nós, e nós nos esquecemos que nós somos filhos daquele que é dono de todas as coisas, e que pode todas as coisas, e que disse que o impossível aos homens é possível a Deus. É isso que nos define. O que define você não são as circunstâncias da sua vida, não são as suas capacidades, as suas posses, as suas circunstâncias. O que define você é quem você é em Deus. Porque quando Deus olha para você, Ele não te chama de médico, de engenheiro, de comerciante, de pastor, Ele chama você de filho. É por isso que Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. Vença esse inimigo. Terceiro inimigo. Uma compreensão equivocada da palavra de Deus. E como nós erramos aqui. Como nós perdemos essa batalha. Note que em Mateus 4, há uma batalha que no momento questiona o propósito, no segundo momento questiona a identidade, mas também questiona a própria palavra. Jesus é confrontado com a sua própria palavra. Se és filho de Deus, versículo 3, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, responde como? Está escrito. Logo mais adiante, versículo 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Versículo 7, respondeu Jesus, também está escrito. Versículo 9. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito. Nós não conhecemos a palavra de Deus. É por isso que nós não conhecemos a Deus, porque Deus se revela para nós através da palavra. Alguém brincou uma vez: Senhor, fala comigo. Aí o Senhor deu uma Bíblia. Não, Senhor, fala comigo em voz alta. Aí o Senhor falou assim: então é só você ler alto. A palavra de Deus é revelação de Deus para nós, queridos. O que a gente pode saber, o que a gente pode conhecer de Deus está revelado na palavra, não tem nada além disso. Qualquer coisa fora disso é mera especulação. Tem as experiências, tem tudo isso, mas o que de Deus se pode ser conhecido está na palavra. Então, a nossa ignorância em relação à palavra, ou a nossa deturpação ou distorção da palavra, que é o que a gente chama de heresia, se tornam grandes inimigos de nós. Precisamos conhecer a palavra. Porque muitas das realidades que nos confrontam, elas vêm sustentadas pela palavra, que Paulo chama isso de sofismas. Diz que o nosso conhecimento da palavra, a nossa oração, eles são capazes de anular sofismas, ou seja, interpretações equivocadas, ou seja, verdades mentirosas ou mentiras verdadeiras, como aquela que a serpente foi lançar no coração da mulher lá no jardim. O que Deus disse? Mesmo vocês não podem tomar do fruto do conhecimento do bem. Não, ele falou que a gente pode comer qualquer coisa, menos daquela árvore. Não, você não entendeu. Ele falou, e de fato falou, que no dia que você tomar, você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal. Nossa, é verdade. Ela foi e tomou. Só tinha um probleminha. O ser humano não tem prerrogativa de lidar com o mal. Nós conhecemos o mal, mas não lidamos com o mal. Deus lida com o mal. Isaías 45, eu sou o Senhor que faço o bem e crio o mal. Nós só sabemos lidar com o que é bom, por isso que a gente sofre diante do mal. Um sofisma, uma verdade mentirosa. Porque falta conhecimento da palavra. E é incrível em tempo de smartphone como que a gente consegue arrumar tempo para tudo, menos para a leitura da palavra. Conhecer a palavra de Deus, queridos, leitura diária da palavra e oração é igual você chegar na consulta médica que tem um procedimento básico padrão. Primeira coisa que o médico faz é medir a sua pressão, dar uma olhadinha aqui no seu olho, e aí enquanto você vai falando, ele vai... Não é? Mas tem um procedimento padrão. Você pode estar morrendo, você pode não ter nada. A primeira coisa que ele vai fazer é... Né? No meu caso, o reloginho às vezes fica assim. Procedimento padrão. Procedimento padrão, quando alguém procura um pastor, não tem outro. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua leitura da palavra? Se você não está cuidando dessa parte, você quer que eu faça o quê? Grande inimigo. Último lugar. Quarto e último inimigo. Uma compreensão equivocada do reino de Deus. Do que Deus está fazendo na história. Isso tem a ver com propósito, isso tem a ver com identidade, isso tem a ver com a palavra, mas isso tem a ver com a história. Porque através das suas lutas, através das suas tentações, através das suas dificuldades, Deus está escrevendo uma história. E você não conhece a próxima página. Para isso é necessário ter uma compreensão ajustada do que é o reino de Deus. A última investida de Satanás foi deturpar o Senhor do reino. Está escrito, no versículo 9, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E quando nós conhecemos o Senhor do reino, a dimensão do reino, o reino é estabelecido na nossa vida. Olha como é que termina o texto. Com isso, com essa postura, tendo esses 4 inimigos vencidos, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O reino chegou. Por isso que Jesus vai dizer, o reino é chegado. O diabo não foi derrotado na cruz, o diabo foi derrotado aqui. Tudo que ele fez depois e faz até hoje é em desespero por causa disso aqui. Porque Jesus falou assim, agora o rei chegou. Pisou na terra. E os seus súditos estão aí, que reinarão com ele para sempre, que somos nós. Tudo que faz parte da sua história, faz parte de uma história que Deus está escrevendo. Portanto, meu irmão, minha irmã,
vá para o seu quarto de guerra. Assuma-se diante da batalha que está diante de você. Não estou falando para você ir para o cinema assistir o filme, pode ser também. Mas vá para o seu quarto. Vá para Deus. Busque a Deus. Conheça o Senhor. Conheça os propósitos do Senhor. Conheça a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável, por mais que a circunstância seja adversa. E você vencerá. E ao vencedor, disse Jesus, ao vencedor eu lhe darei a coroa da vida eterna. A vida, queridos, é batalha constante. Enquanto a nossa coroação não acontecer, queridos, as lutas, elas são verdadeiras, são terríveis, mas nós temos vitória em Cristo, somos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu fiz uma pequena alteração, nós vamos cantar o hino 108. 108, não o hino que está aí, o hino que diz, sou feliz com Jesus, 108. Chegou para mim um aviso aqui importante, na próxima vigília de oração, nós teremos uma sessão cinema, para nos inspirarmos para... É isso mesmo? Vai ter pipoca? A partir das 10 horas, dia 4 de abril. E o filme é Quarto de Guerra. Oh, meu dedo estava em cima aqui. Então pronto, então vai ter pipoca. Vamos cantar o hino 108, que Deus abençoe você. Nós estamos encerrando o nosso culto com esse hino. Senhor,
felicidade maior do que essa, Senhor. Do que a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Da certeza de que em Ti somos mais que vencedores. A certeza, Pai, de que o Senhor tem as mãos estendidas para todas as vezes que nós cairmos e o Seu Espírito está pronto a reescrever a nossa história. Obrigado, Senhor, por esse encorajamento que a Tua palavra nos traz nesta manhã. Firma no nosso coração a certeza da fé e os elementos que nós precisarmos para enfrentarmos as nossas batalhas no nosso quarto de guerra. Em nome de Jesus, fortalece a Tua igreja, Senhor. E que saiamos daqui animados para retomar as nossas lutas e voltarmos com júbilo, trazendo os feixes do testemunho do poder que vem da cruz do Calvário. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e o encorajamento, a força do Espírito Santo que habita no quarto de guerra, repouse sobre cada um de vós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bom domingo a todos, uma excelente semana.